está fora da Copa do Mundo, e o que o Ancelotti fez para repor a vaga pegou o Brasil inteiro de surpresa. Vamos do começo. Sábado, Cleveland, nos Estados Unidos. O Huntington Bank Field recebe o último grande teste da seleção antes da estreia no Mundial. Brasil contra o Egito. O time entra ligado, querendo mostrar serviço. Bruno Guimarães abre o placar logo aos 8 minutos. Tudo caminhava bem. Só que o futebol tem dessas. Num lance pela linha de fundo, num cruzamento, no sprint final de uma tabela, o lateral Wesley sente, leva a mão à virilha, para. E ali, na hora, já dava para perceber que não era coisa pequena. Ele saiu de campo abatido. Chorou bastante. Precisou ser amparado pelo corpo clínico da seleção. Quando o time já deixava o estádio, Wesley ainda mancava muito. No domingo de manhã, em New Jersey, veio o exame. A ressonância magnética confirmou o pior: lesão muscular no adutor da coxa esquerda. E não é uma lesão qualquer. Estamos falando de uma ruptura de grau 3, com rompimento de mais de 50% das fibras musculares da região. Para você ter ideia da gravidade, o prazo mínimo de recuperação é de 6 semanas. Em alguns casos pode chegar a 3 meses. É uma lesão considerada até mais séria do que a do Neymar. Não dava tempo de recuperar para a Copa. A CBF foi oficial e direta, confirmou o corte. Na nota, classificou Wesley como um atleta querido pelo grupo, alguém que vai seguir sendo considerado parte dessa equipe que busca o título mundial. E aqui bateu a tristeza. Wesley tem só 22 anos. É um jogador jovem, intenso, daqueles que correm o jogo inteiro, que fazem exatamente o que o treinador pede. Vinha se firmando como titular da seleção, brilhando na Roma, no futebol italiano, elogiado nos bastidores por ser aplicado taticamente, por gostar de estudar o jogo. Era o cara que ia disputar a lateral direita na Copa. O sonho da vida dele. E acabou assim, numa fração de segundo, num lance qualquer de amistoso. Se você também ficou com aquele aperto no peito vendo essa história, deixa o seu like aqui embaixo, comenta uma palavra de força para o Wesley e se inscreve no canal para acompanhar tudo da seleção na Copa, porque agora a história fica ainda mais interessante. Cortado o Wesley, todo mundo achava que o Ancelotti ia chamar outro lateral. Os nomes que circulavam eram PH, Vitinho. Mas o treinador fez diferente. Ele não chamou lateral nenhum, ele convocou um meio-campista, o Ederson da Atalanta. Isso mesmo, sai um lateral direito, entra um volante, e essa escolha diz muito mais do que parece. Durante quase um ano inteiro de preparação, o Ancelotti trabalhou a seleção com 2 meio-campistas. Era a base do time dele. Mas, nos últimos treinos, nos últimos amistosos, alguma coisa mudou. Ele começou a testar o time com 3 meio-campistas. E quando você joga com 3 no meio, você precisa de mais opções para esse setor no banco. Faz a conta comigo. Para ser o volante de marcação, ele tem Casemiro e Fabinho. Para fazer a função mais avançada, tem Bruno Guimarães, Paquetá e Danilo. Só que jogando com 3 no meio, sobraria pouquíssima reserva para a posição. A chegada do Ederson tapa exatamente esse buraco. E o Ederson não é um nome qualquer. Ele jogou no Corinthians, jogou no Fortaleza, deixou boa impressão nos 2 clubes, foi para a Itália e fez uma temporada excelente na Atalanta. Está pertinho de ser contratado pelo Manchester United. É um jogador versátil que consegue atuar inclusive pela direita e que faz uma função parecida com a que o Casemiro fazia no meio-campo. Ou seja, o corte de um titular acabou confirmando uma virada de chave tática na seleção a poucos dias da estreia. O Ancelotti parece ter abandonado de vez a ideia de jogar só com 2 homens no meio. E para a lateral direita, as opções agora passam a ser Danilo e Wanderson, com o Fabinho como carta na manga, já que ele atuou na posição no início da carreira. E tem mais, os próximos dias também são decisivos para outra novela, o Neymar. O camisa 10 se recupera de uma lesão de grau 2, na panturrilha direita, sofrida lá no dia 17 de maio. Ele vai passar por uma ressonância magnética para avaliar a evolução do tratamento. Se tudo seguir dentro do previsto, o Neymar pode voltar a treinar com bola ainda nesta semana. Não dá para esperar ele como titular na estreia, mas uma presença no banco já mudaria o clima. O próprio Neymar comentou numa postagem da FIFA que essa é a última dança dele, a última Copa, aquela despedida que todo torcedor brasileiro queria ver dar certo depois de tantas lesões. E a estreia está logo ali.
dia 13 de junho, contra o Marrocos, em New Jersey. E não pensa que vai ser fácil, não. O Marrocos não é mais aquela seleção que só se defende. É um time que propõe o jogo intenso, dinâmico, com transições rápidas e que tem no lado direito um dos melhores laterais do mundo na atualidade, o Hakimi. Quem assistiu ao amistoso deles contra a Noruega viu. Empate de 1-1, mas com um Marrocos pressionando, jogando para frente. Vai ser um teste de verdade para o Brasil. E como se não bastasse o adversário, tem o calor. A Copa de 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, promete ser uma das mais quentes da história. Tanto que a FIFA adotou uma série de medidas, paradas obrigatórias para hidratação nos 2 tempos e um monitoramento rígido de um índice chamado WBGT, que combina temperatura, umidade, vento e radiação solar. Se esse índice estourar, jogos podem até ser atrasados. E ainda tem o risco das tempestades que no ano passado, no Mundial de Clubes, paralisaram várias partidas. Ou seja, o Brasil vai para essa Copa enfrentando calor, adversário forte e um elenco que precisou se reinventar na última hora. Mas é isso que faz uma Copa do Mundo ser uma Copa do Mundo. Drama, surpresa, emoção e a torcida acreditando até o último minuto.